Queridos, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 24. O Espírito de Deus ministrou no meu coração neste dia. E eu quero meditar com os irmãos no texto do capítulo 24 do livro de Gênesis, versículo de número 12. 24, 12. Apenas este versículo, nós vamos ler a palavra de Deus, meditar nela. Diz assim a Escritura Sagrada: Então o servo orou: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com meu senhor Abraão. Vou ler aqui na versão que está projetada, que diz assim: E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Pai, me coloco diante da tua presença, juntamente com a tua igreja, e quero pedir neste momento, nesta oração, ao Senhor, Pai, que a porta da palavra nos seja aberta. Eu oro, Senhor, para que seja simplesmente um instrumento teu nesta noite, para que aqueles que aqui estão, Pai, que vieram para receber uma palavra, que vieram, Senhor, para ouvir algo do Senhor, que sejamos todos ministrados pelo teu Espírito, ministrados pela tua palavra, e sejamos edificados para a glória do teu santo nome. É o que eu oro nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu li o versículo de número 12, mas este capítulo 24, ele é bem extenso. Ele tem 67 versículos, ele conta uma história. Não é uma parábola, não é uma história, é uma história que nos remete à época patriarcal, nos remete a Abraão. Abraão, personagem ícone da Bíblia Sagrada, a quem o Senhor chamou, Ele fez promessas, a quem o Senhor falou, e isso bastou para que ele cresce. Abraão, conhecido como amigo de Deus, conhecido como pai da fé. Abraão, um dos heróis do Novo Testamento, que está naquela galeria de Hebreus 11, heróis da fé. E muitos ensinamentos, muitas pregações, muitas palavras nós ouvimos a respeito ou a partir da vida deste homem que fora temente e obediente à voz de Deus, recebendo de Deus ordenanças e deixando exemplos que podemos seguir. Pois mesmo antes da lei, Abraão obedeceu aos mandamentos de Deus. Mesmo antes de ter sido dada a lei, Abraão se sujeitou à vontade de Deus. Abraão, antes da lei, entregou o dízimo, nos deixando exemplo de fidelidade a Deus. Sem nenhum questionamento, obedeceu a direção e a ordenança quando apenas ouviu Deus ordenar
que ele saísse da sua parentela, que ele saísse da sua terra e fosse para um lugar aonde Deus mostraria e recebera promessas da parte de Deus, que seria ele abençoado, a sua semente próspera, que seria ele pai de muitas nações. E no capítulo 24, após a morte da sua esposa Sara, inicia uma história em que Abraão, já avançado, claro, em idade, nós conhecemos que quando ele teve seu filho Isaque, ele já estava na casa dos 100 anos. Isaque aqui estava na casa dos 40 anos, ainda não havia se casado. E nessa história bíblica, Abraão toma a iniciativa de mandar buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Lendo toda a história, e eu convido você depois a ler na sua casa todo o capítulo 40, ou todo o capítulo 24, que é bem extenso, você vai ver que a gente lendo, e a Bíblia, a palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela fala conosco de diversas maneiras. Ela fala aos nossos corações e nós, quando nos debruçamos para lê-la, aprender, ouvir, Deus está falando nos nossos corações através dessas linhas. E quando lemos toda a história, a gente não tem como não interpretar de que nesse contexto nós vemos um pai preocupado em preparar uma esposa para o seu filho. Um pai que recebeu as promessas, mas que ainda não estava vendo o cumprimento integral delas. Mas que na promessa recebida, a descendência dele seria próspera. E Isaque era a descendência de Abraão. E então ele chama um dos seus servos de maior confiança, um dos seus servos que servia na casa dele, um dos seus servos que o acompanhava. E nós, quando estudamos, embora não cite o nome, nós podemos remeter este servo a Eliezer, aquele mordomo que quando Abraão fala com Deus: Senhor, o que vai ser? Porque o Senhor me fez promessa, eu não tenho filho, e em casa eu só tenho o mordomo. Mas a promessa era para Abraão. Então, muito provavelmente, nesse texto, ele chama a este servo, que é o mais antigo que servia na sua casa, e que era um homem de confiança na casa dele, e lhe dá uma missão, lhe dá uma ordem, para que ele saísse do lugar onde ele estava. Embora Abraão tivesse a promessa dada por Deus, que herdaria aquela terra, ele pede para que Eliezer, este servo, saísse dali, daquele lugar, e fosse buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Mas ele não queria que seu filho se casasse com alguém da terra em que ele vivia. E então ele chama o servo, orienta, e quando ele chama há um questionamento, porque havia uma preocupação. Eliezer pergunta: mas Senhor Abraão, se eu for lá no meio da sua parentela, lá onde está seu irmão Naor, que é na Mesopotâmia, de onde o Senhor saiu, e se a moça que estiver lá, ou com quem eu encontrar, ela não quiser vir para estar comigo? Observe que Abraão tinha tanta convicção daquilo que ele estava fazendo, que ele declara: olha, vai,
porque o Deus a quem eu sirvo há de enviar um anjo na sua frente, e ele vai preparar todas as coisas. A confiança de Abraão e a convicção de que ele não queria se misturar com o povo daquela terra, de que ele queria que fosse alguém da sua linhagem, que não fosse qualquer uma a esposa de seu filho. Aqui, esse texto ele é muito usado para casamentos, para aconselhamentos matrimoniais, e nós entendemos isso, que quando um jovem vai escolher uma jovem, precisa ter cautela, porque um jugo desigual causa prejuízos no decorrer da caminhada. Precisa ter a observância da palavra de Deus, porque é necessário que alguém que vá caminhar com a gente, conosco, precisa desfrutar dos mesmos pensamentos, precisa comungar da mesma fé, precisa estar alinhado nos mesmos propósitos. A preocupação deste pai é que a esposa que seria preparada para Isaac, e segundo a sua declaração de fé, já estava preparada. A sua preocupação é que fosse uma pessoa temente a Deus, não fosse qualquer uma. E então ele, após ordenar, após determinar que seu servo fosse buscar aquela que seria esposa para Isaac, aquele servo parte, e quando ele parte da presença de Abraão, ele prepara 10 jumentos, e alguns deles são carregados de presentes, de vestes, de especiarias, de ouro, de coisas valiosas, porque para aquela que ele encontrasse, ele gostaria de presenteá-la, de abençoá-la. Então, ele parte numa caravana, ele parte então numa caminhada em meio ao deserto, não olhando para os vilarejos, para os acampamentos por onde ele passara. Fatalmente ele passou por lugares, procurando uma esposa para o filho do seu senhor. Ele não se ateve a ninguém a quem ele encontrou pelo caminho, porque ele tinha um propósito, e quem caminha com um propósito não se embaraça no meio do caminho. Quem caminha com um foco, ele não se perde distraindo-se com o que acontece na caminhada, porque ele tem um objetivo. Crente precisa caminhar com objetivo. Crente precisa caminhar com um foco. O escritor aos Hebreus, ele diz, olhando para Jesus. Se nós já estivermos olhando para Jesus, pode aparecer a melhor proposta na nossa frente, mas a gente não vai trocar uma promessa por uma proposta. Quem tem convicção das promessas de Deus, não troca a sua promessa por qualquer proposta. Eliezer então parte, e quando ele para no fim da tarde, o texto diz que fora da cidade, no fim da tarde, chegando na região onde o irmão de Abraão, Naor, havia morado, ele para perto de um poço de água, aonde as mulheres tinham o costume de ir ali buscar água para o abastecimento da casa. E ali ele chega com os seus camelos, ele faz os seus camelos se ajoelharem. Todas as versões dizem a mesma coisa, os camelos se ajoelham, no sentido de que era para ele descer, para que
os que acompanhavam ele também descessem. E ali no meio do deserto, depois de uma caminhada do dia todo, talvez cansado, fadigado, ele faz então uma oração. Oração, diga comigo, oração é a chave da vitória. Ele faz aquilo que às vezes a gente esquece de fazer. Quando estamos para tomar decisões, quando estamos para iniciar algo, quando estamos para empreender algo, a gente esquece às vezes de orar apresentando a Deus. E o texto diz que então ele orou. Ele já estava debaixo de uma palavra, ele já estava debaixo de obediência. Mas ele ora a Deus do céu, para que aquele lugar fosse um lugar de bom encontro, para que onde ele estava, ele encontrasse alguém que fosse a escolhida, a preparada. Ele ora com propósito. E quando ele ora com propósito, observe que na sua oração, ele é bem categórico. Ele diz: olha, Senhor, que o Senhor venha fazer com que a mulher que eu encontrar, quando eu pedir água para ela, que ela me dê água, mas que ela também ofereça água para os camelos, a qual estão comigo. Que ela faça dessa maneira, e o Senhor seja bondoso para com o meu senhor Abraão. Ora, o texto diz que ele orou dizendo que ela própria deveria se oferecer para dar de beber aos seus animais também. E aqui no versículo 15 diz que antes que ele acabasse de orar, antes dele terminar a oração, ele olha e vem subindo uma moça com um cântaro de água sobre os ombros. E aquela moça, diz o texto, era virgem, era muito bonita. Ela encheu o cântaro de água e ela então subiu. E ele então foi ao seu encontro e pediu para ela: deixe de beber um pouco d'água deste cântaro. Então ela respondeu: beba, meu senhor. Oferece água prontamente. Observe que ele nem terminou de orar dessa maneira, que ela me desse água e que ela também oferecesse água aos camelos. Da maneira que ele orou, aconteceu. Da maneira que ele pediu, lhe foi respondido. Você quer ter resposta? Então ore. Saiba orar. Saiba pedir. Saiba falar. O texto diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para usarem seus próprios deleites. Observe que a preocupação dele era com o seu Senhor. Ele estava amando do seu Senhor, porque o pai de Isaac tinha essa preocupação, que fosse uma mulher da sua casa, uma mulher da sua linhagem. E então aquela mulher respondeu prontamente: beba, meu senhor, colocando água para ele beber. E depois de dar água para ele, o texto diz: eu vou tirar água também para os seus camelos, até que eles se saciem. E então, apressando, começou a abastecer aquele bebedouro, correu talvez ao poço para tirar mais água, e tirou água para todos os camelos. Meu Deus, 10 camelos para dar de beber água. Haja água, haja virtude, haja disposição. A história diz que aquele poço não ficava no nível da superfície, mas era como se tivesse alguns degraus que era preciso descer, encher um cântaro que pegava ali por volta de 12 litros de água. Imagina, um balde tem 10 litros, um cântaro tem um pouco mais, cerca de 12 litros de água. E aí um camelo, se você pesquisar você vai ver, que ele bebe de 100 litros de água para lá.
Pensou? Ela prontamente disse assim: eu vou dar água para o senhor, que bebeu só 1 litro, mas eu vou dar água para esses camelos todos também. E aí 10 camelos. Se a gente colocar que cada um bebeu 100 litros, pastor Vicente, tinha que ter uma bomba lá no poço, né? Mas não tinha energia, não tinha caminhão-pipa. E aí aquela mulher começou a subir e descer a escada, dando água para os camelos de Eliezer. Então, fazendo conta aí, foi quase 100 vezes que ela subiu e desceu. Não sei quantos degraus tinha, que eu não estava lá. Não tinha trena para medir também, mas não era uma tarefa fácil. Mas fato é, aquela mulher excedeu. Aquela mulher tinha virtudes. Aquela mulher tinha qualidades. Aleluia. Era alguém gabaritada. Era alguém que correspondia à oração que ele fizera, a oração específica que ele havia dirigido a Deus. E o texto diz que ela deu água até saciar todos aqueles camelos. Quando tem mais que 2 camelos, professores, é junta? Junta de camelos? Manada não é. Deve ser junta, né? De bois. Pastor Osmar, só também não sei. Deve ser junta. Até aquela junta de camelos beber toda a água. E o mordomo de Abraão ficou só olhando, só observando, porque aquele papel era daquela mulher. O que era para ela fazer, ele não iria fazer. A parte dele era observar. E o texto diz que após ela dar de beber aos camelos, ao servo, aquele homem então, observando atentamente, para entender se o Senhor tinha realmente confirmado aquilo, se o Senhor realmente havia confirmado a sua jornada até aquele lugar. Ele então depois ele começa a abrir dos seus tesouros. Aquela mulher não sabia quem era o homem, ela não sabia qual era o propósito dele estar ali, ela não sabia o que ele poderia oferecer, mas prontamente ela se dispôs a servir. E depois que ela serviu, o texto nos diz que aquele homem, o mordomo de Abraão, o Eliezer, vamos colocar assim, pegou então pendente de ouro, pegou 2 pulseiras e colocou na mão dela. Eu tive curiosidade porque na minha versão diz que o pendente de ouro tinha 6 gramas e a pulseira tinha 125 gramas de ouro. Olha, eu tive curiosidade de pesquisar e eu descobri que em ouro tinha 126 gramas. E 126 gramas, na cotação atual do ouro, ela tinha ganhado mais de 100 mil reais. Sem saber que seria retribuída, ela fora abençoada pela sua disposição em servir, na qualidade, porque quem não é do mundo é diferente. Por isso a preocupação de Abraão não pode ser aqui desses cananeus, não pode ser dos hititas, não pode ser dos filisteus, tem que ser lá da minha parentela. A esposa para o meu filho tem que ser alguém separada do mundo, tem alguém que tenha virtudes, tem que ser alguém que tenha o que oferecer, aleluia, tem que ser alguém que tenha o que entregar. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos espiritualizar esse texto, porque a Bíblia é espiritual. Nós precisamos olhar para a beleza do texto e observar que na tipologia bíblica, esse texto está falando de Deus o Pai, que enviou o Espírito Santo para preparar a noiva para se encontrar com seu filho Jesus. E essa noiva que está sendo preparada para Jesus Cristo, ela não deve ser
deste mundo, ela não deve se parecer com este mundo. Esta noiva que está sendo preparada para se encontrar com o noivo, ela precisa ter virtudes, ter qualidades, ela precisa se destacar, porque Rebeca, ela se destacou das demais. Tinham várias moças, mas uma falou: bebe água, meu senhor. Sabe o que eu entendo? Ela tinha água para oferecer. Quando ela viu os camelos, estes camelos estão com sede. Não importa se eu vou ter que subir e descer 100 vezes, o que importa é o que eu tenho para oferecer, e eu não vou negar daquilo que eu tenho, porque eu não sou daqueles que ficam pesando o trabalho, não. Eu estou aqui para servir, sem saber o que receberia em troca, porque quem tem disposição a servir, ele não está preocupado em ser reconhecido, o que vai ser retribuído, se vai ser lhe dado algum pagamento. O prazer dele é oferecer, porque cada um oferece daquilo que ele tem. Não tem como oferecer aquilo que nós não temos. Por isso nós precisamos ter na despensa. Por isso nós precisamos buscar em Deus nos diferenciar do que o mundo é. Aleluia. Por isso nós precisamos olhar em nossa volta e perceber que tem pessoas próximos de nós, esperando algo das nossas mãos. Tem alguém perto de nós, esperando algo das nossas palavras. Tem alguém perto de nós, em volta de nós, nos observando e esperando uma resposta de Deus através de nós. Tem alguém na sua família esperando uma resposta de Deus através da sua vida. Aleluia, aleluia. Aquela mulher, depois de servir, ela então é contemplada por ouro. Ela então é apresentada o propósito para o qual aquele homem estava ali, o propósito para o qual ele tinha chegado ali. Porque depois que ele se encontra, que ele vê que aquela mulher era realmente a mulher a quem ele tinha orado, não era para ele, ele estava olhando para Isaac. Não era para ele, ele estava pensando no bem do seu Senhor. Ele estava procurando alguém com virtude, ele estava procurando alguém com excelência, ele estava procurando alguém com pureza, ele estava procurando alguém que fosse diferenciado. Deus, com os teus olhos, está procurando homens e mulheres que tenham virtudes, homens e mulheres que sejam diferenciados, homens e mulheres que não se manchem, não se misturem com o que o mundo oferece, com o que o mundo tem, mas que mantenha a pureza diante dele. Porque enquanto então ela é questionada, ela então responde: eu sou da casa de Betuel, que é filho de Naor. E ele então, a Bíblia diz que ele bendiz ao Senhor, porque ele tinha certeza de que o Senhor Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, havia direcionado para o lugar certo. Quem é dirigido, guiado por Deus, ele não anda fora da direção de Deus. Quem apresenta a Deus os seus caminhos, os seus passos são guiados por Deus. Quem tem o hábito de orar, de apresentar a Deus a sua vida, ele não anda no escuro, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada que clareia o caminho, ela é lâmpada que clareia o pé, ela é luz que ilumina o lugar aonde vamos passar.
Aleluia. Nós vemos que Deus havia prosperado, e no contexto a gente vê que então ela apresenta aquele homem para os seus pais, ela apresenta aquele homem na sua casa, ela leva ele e oferece pouso, e oferece hospedagem, oferece hospitalidade. Era um costume dos antigos oferecer hospitalidade aos estrangeiros, aos viajantes. Mas aquele homem estava debaixo de uma missão, aquele homem estava debaixo de uma ordenança, aquele homem estava ali com um propósito. Aquele mordomo estava ali observando aquela que iria se encontrar como esposa do filho do seu senhor. Aquele homem estava conhecendo o meio em que ela vivia, estava conhecendo a sua parentela, e quando ela conhece a sua parentela, aparece ali a figura do irmão dela, chamado Labão. Labão, nessa tipologia, é o tipo do inimigo de nossas almas, enquanto Abraão, o tipo do pai, em que, através do Espírito Santo, o enviou para preparar uma esposa para o seu filho. Abraão mandou Eliezer preparar uma esposa para Isaque, dessa tipologia de que Isaque representa Jesus Cristo, em que o mordomo representa o Espírito Santo, em que Rebeca representa a igreja, que precisa ter virtudes, que precisa ser separada, que não pode ser dada às coisas deste mundo, que precisa ter água para dar para o mundo beber. Os camelos representam o mundo que está à nossa volta, o mundo que está sedento para conhecer da água viva. E esta igreja, representada ali por Rebeca, ela tem algo a oferecer. Ei, nós precisamos ter algo a oferecer. Nós precisamos ter a unção de Deus para transbordar. Nós precisamos ter água da vida para derramar sobre o sedento. É através de nós que o mundo vai conhecer a Deus, a Jesus Cristo. Mas enquanto isso, Labão é o tipo do inimigo de nossas almas. Porque quando Labão vê o que ela recebera, ora, Labão, ele logo se interessou pelos presentes. Enquanto o Espírito Santo está presenteando a igreja com dons, com a palavra, enquanto o Espírito Santo está presenteando a igreja com dons espirituais, dons de profecia, dons de visão, dons de revelação, enquanto o Espírito Santo está adornando a noiva, e o papel do Espírito Santo é tirar da noiva tudo que é do mundo. O papel do Espírito Santo é fazer com que a noiva esteja preparada para se encontrar com Jesus. O papel do Espírito Santo neste tempo é através da sua palavra nos lapidar, através da sua palavra nos santificar. O papel do Espírito Santo é através da sua palavra nos moldar, para que nós não sejamos como aqueles que se entregam ao mundo, mas que mesmo nós caminhando nessa terra, andemos em santidade, não andemos segundo os costumes do mundo, não andemos segundo aquilo que o mundo oferece, mas o Espírito Santo a cada dia está nos adornando, e o maior adorno que o Espírito Santo nos dá é a veste de santidade, a vestes de santidade, vestes brancas, vestes puras, sem mancha, sem mácula. Ah, querido, e o inimigo de nossas almas, ele quer roubar aquilo que o Espírito Santo nos entrega.
O inimigo de nossas almas não quer que nós andemos em santidade. Por isso, no meio do caminho, ele coloca pedra, ele coloca tropeços, ele coloca situações embaraçosas. Mas quem está caminhando com propósito, olhando firmemente para Jesus, ele se livra de todo o embaraço, ele se livra de toda a carga, ele se livra de todo o pecado que o rodeia, e ele caminha passos firmes, ele caminha passos firmes, porque ele tem certeza que aquele que o chamou, que aquele que o separou, que aquele que o tirou deste mundo é mais poderoso do que aquele que opera no mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Não negocie aquilo que o Espírito de Deus te entregou. O inimigo quer despir as tuas vestes brancas. O inimigo quer manchá-las com pecado. O inimigo quer manchar a tua santidade. O inimigo há de lançar propostas no teu caminho. O inimigo quer tirar aquilo que o Espírito Santo está nos entregando. Jesus, ele falou que quem ouve a palavra, ela é como uma semente, e quando chega lá fora, o inimigo, como aves de rapina, ele quer levar a palavra embora. Cada vez que somos confrontados por Deus para andar uma vida de santidade, para andar uma vida de santidade, a Bíblia diz, irmãos, sem santidade, sem santificação, é impossível ver a face de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o inimigo quer colocar coisas impuras diante das nossas vistas. O inimigo quer colocar coisas imundas diante dos nossos olhos. O inimigo quer nos contaminar. O inimigo quer roubar a riqueza que o dinheiro não pode comprar. O que você tem recebido da parte de Deus, dinheiro não compra, influência não compra. O apóstolo Pedro escreveu que nós não fomos comprados por ouro, por prata, nem por coisas corruptíveis deste mundo, mas sobre nós, sobre nós foi derramado o sangue, sangue precioso de Jesus. Não sangue de touro, sangue de bode, como foi lido aqui, que sempre tinha que oferecer, todo ano tinha que entrar lá o sumo sacerdote, tinha que se purificar, mas Jesus Cristo se fez o sacrifício perfeito por nós. Através do seu sangue nós temos acesso à presença de Deus. Através do seu sangue nós somos purificados dos nossos pecados. E como foi lido no texto, ele joga o nosso pecado no mar do esquecimento. Ele nos dá uma nova vida. Ele nos livra da condenação eterna. Somos merecedores. Somos merecedores da condenação, porque somos pecadores. Mas pela graça que há em Cristo Jesus, nós não merecíamos sequer estar aqui nessas cadeiras. Nós não merecíamos. Pelos nossos méritos nós não poderíamos nos achegar diante da presença de Deus. Mas houve um que com amor olhou por nós, houve um que nos amou, houve um que nos resgatou, houve um que nos redimiu, houve um que nos tirou das trevas, nos chamou das trevas para a sua verdadeira luz.
Labão vê os presentes. O inimigo quer o que você tem. O inimigo quer a tua salvação. O inimigo quer manchar a tua pureza. Para isso ele não mede esforços. Em todo o tempo ele está trabalhando, procurando quem possa tragar. Mas graças a Deus, que enquanto o inimigo está ao nosso derredor, ao nosso redor está o anjo do Senhor. Labão se apresenta interessado nos presentes, mas Rebeca, ela não estava mais com o coração ali naquele lugar. Porque quando o mordomo de Abraão apresenta o plano, apresenta o propósito para o qual ele estava ali, conta com detalhes, desde quando ele saiu da casa de Abraão, até aquele momento, testemunhando da oração respondida, testemunhando do cuidado de Deus, porque o Espírito fala das coisas de Deus, o Espírito testemunha do Pai, o Espírito testemunha das coisas da casa do seu Pai. Aleluia. Ele então diz: olha, vamos celebrar, vamos nos assentar à mesa. E então é dado um banquete para Eliezer, para aqueles que o acompanhavam. Labão estava interessado nas riquezas e ele oferece, o servo de Abraão oferece mais riquezas ainda a ele, a sua mãe, oferece a todos da casa. Mas quando amanhece o dia, aquele homem diz: vamos voltar, o propósito já está cumprido, Deus já encaminhou tudo, é hora de voltar para se encontrar com o Pai, é hora de voltar para se encontrar com Isaac. O noivo está lá esperando, o noivo está lá aguardando a chegada da noiva. Aí ali na mesa é proposto: não, vamos esperar mais um tempo, vamos ficar mais uns dias, vamos ficar mais aqui. Mas a noiva que ouve a respeito do seu noivo, ela não queria mais se interessar por nada daquilo, ela não queria mais perder tempo ali naquele lugar. Embora alguém estivesse tentando segurar, ó, vai ter aqui banquete, ó, vai ter aqui despedida, ó, vai ter aqui tanta coisa, vamos ficar. Mas de repente é tomada uma decisão. Pergunte para ela se ela quer ficar aqui ou se ela quer ir ao encontro do esposo. Quem ouve do esposo quer se encontrar logo com o esposo. Quem ouve das promessas não quer ficar mais sem viver o cumprimento da promessa. Quem ouve a respeito daquilo que está preparado não quer mais perder tempo com as coisas que o mundo está propondo. Então aquele a quem havia sido enviado diz: vamos levantar, partir agora mesmo, porque o Espírito tem pressa. A noiva que ouviu a respeito do noivo também tem pressa. Por isso está escrito lá em Apocalipse 22:7: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva clamam: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Alguém vai tentar te prender, alguém vai tentar fazer com que você fique preso nas coisas deste mundo, mas a palavra diz
que o Senhor que fez a promessa, Ele não retarda a promessa. Ei, esteja preparado, a volta de Jesus pode ser hoje. Ei, esteja preparado, pode ser que não demore 10 dias. Esteja preparado, pode ser que não demore uma semana. Esteja preparado, ó igreja do Senhor. Não deixe o inimigo roubar aquilo que o Espírito te deu. Não deixe o inimigo manchar as tuas vestes. Não deixe o inimigo te seduzir com as propostas. Mas esteja preparada. Esteja preparado pela primeira vez. Pegue na mão desse irmão que está do seu lado e diga para ele: esteja preparado. Olha para o olho dele e diga: esteja pronto, esteja de prontidão, esteja preparado, porque a qualquer momento o que há de vir virá, ele não tardará. E eu quero dizer para você, como Isaac, quando termina o capítulo 24, a Bíblia diz que ao cair da tarde, Isaac ele estava no campo orando. E de repente, ele olha e ele vê aquela caravana chegando. De repente ele olha e ele vê os camelos chegando. De repente ele olha e ele vê a sua noiva chegando. Ah, queridos, tem crentes que estão conformados, que estão querendo que o mundo acabe aqui na terra e que Jesus fique na terra. Não, Ele já veio. Ele já pagou o preço, Ele já resgatou para si homens de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações. Agora Ele já está no céu, e no texto diz: os anjos não sabem, o Filho não sabe, mas o Pai já tem a hora preparada, o Pai já tem a hora definida, o Filho está de prontidão, o banquete já está pronto, a mesa já está preparada. A qualquer momento a caravana da terra vai chegar e se encontrar com o noivo. Eu quero estar com você nesta caravana. Eu quero estar com você para me encontrar com o noivo Jesus que nos espera. Coloca-se em pé, por favor. Pegue na mão desse irmão e diga para ele: nós vamos juntos. Fala para ele: nós vamos nessa caravana. O noivo já está esperando.